Esse é o canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes. Você é bem-vindo ao canal, bem-vindo a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Deus é amor, não condena ninguém. Eu vou mostrar para vocês através da Bíblia e através da Palavra de Deus com versículos claros e objetivos que essas pessoas que falam essas formas de falar não é bem assim. E vou mostrar com textos bíblicos apontando e vou explicar cada texto sobre os sentidos para vocês entenderem. Inscreva no canal, ative o sininho, dê o like para ajudar o canal, porque o seu like é poderoso igual a oração do justo. Amém? Então nós vamos lá pro vídeo, então vamos prosseguir aqui. Então, pessoal, irmãos, eu vou falar para vocês sobre o juízo final, e tem textos bíblicos que falam que é o grande trono branco, que determina o juízo final, o tão grande trono branco, onde Deus ele vai se assentar no trono, no caso Jesus Cristo, né, vai se assentar no trono e vai julgar as nações e os povos, e eles vão ser, porque tipo assim, a igreja que foi arrebatada, ela não vai passar por juízo condenatório nessa parte. O juízo é para os ímpios, é para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, aqueles que são contra cristãos, que não gostam de crente, que falam que os cristãos é tudo preconceituoso e várias outras formas de falas das pessoas que são anticristãs, que não gostam do cristianismo porque nós falamos a verdade, o que está na palavra de Deus. Então, lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15, a Bíblia ela fala o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja a presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Né, irmãos? Então vamos prosseguir. Versículo 13. E deu o mar os seus mortos que neles havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Né? Então, irmãos, isso é uma coisa bem clara, que a Bíblia deixa bem claro, que se você não tiver o seu nome, meu irmão, inscrito no livro da vida, você vai perecer. Porque, tipo assim, irmãos, Deus ele criou o mundo. Então, quando o homem caiu, porque foi enganado por espíritos, quando o homem caiu, Deus tinha um plano de redenção do homem. Aí ele planejou todo um processo que está dentro da Bíblia, né? Desde Gênesis, Apocalipse, Deus fez o plano da redenção da humanidade. Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Tipo assim, meus irmãos, vou explicar para vocês não serem condenados no juízo do trono branco, você tem que aceitar Jesus e ser fiel ao que Jesus ensinou, ao que Jesus ordenou. Porque tem texto na Bíblia que fala, Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Então, quando aquele que guarda o mandamento de Deus, que aceita Jesus, que reconhece a obra salvadora de Cristo na cruz, você é salvo e você é redimido, lavado pelo sangue de Cristo, você é justificado de todos os seus pecados. Coisas que animais, sacrifício de animais, de pombo, de rolinha, no Antigo Testamento não tinha esse efeito de poder perdoar. Porque somente através do sangue de Cristo nós somos perdoados e somos lavados pelo sangue. Então esse é o primeiro texto, capítulo Apocalipse 20, do 11 ao 15. Eu vou ir para o próximo. O próximo que fala lá em Apocalipse 22, no versículo 15. Eu vou ler esse versículo e vou explicar cada coisa aqui nesse sentido aqui. Então o texto fala o seguinte: E ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Né, irmãos? Então, esse texto aqui
traz essa questão para nós. Então, vá lá, ficarão de fora os cães. Não é os animais, não é o cachorrinho que você ama, não é aquela cadelinha que você tem na sua casa, não é ela, não se refere ao animal cachorro. Cão está falando de demônios, os demônios, né? Os demônios que estão com Satanás, né? E apesar que Satanás na Bíblia, eu vou falar, os espíritos das trevas, os espíritos imundos, que dominam de acordo com o pecado que eles fazem a humanidade pecar, eles estão enganando as nações, então eles serão lançados no lago de fogo primeiramente, e por causa das coisas que eles fazem. E os que praticam feitiçaria. Irmãos, quem pratica feitiçaria não é simplesmente aquele que vai lá, que está em locais onde faz magia negra, voodoo, entre outras coisas, né, que para a gente cristão é considerado. Mas se você é um cristão rebelde, a Bíblia fala que você ser rebelde é como se fosse um pecado de feitiçaria. E é uma coisa que Deus abomina, rebeldia, você não obedecer a Deus. Deus chega para você, chega com a correção para a sua vida e você não aceita. Isso você está mostrando diante de Deus? Rebeldia. E é uma coisa que Deus desaprova. Amém? Então, e os que cometem imoralidade sexual? Irmão, eu vou deixar bem claro para vocês aqui, de acordo com o Espírito Santo. Imoralidade sexual, irmãos, é todo tipo de relação sexual feito fora do casamento, né? Sexo entre solteiros, sexo entre um casado e uma pessoa solteira, homossexualismo e todas essas vertentes que estão fora do casamento, estabelecido em Gênesis, onde fala que o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Tudo que está fora desse texto, desse contexto escrito na Bíblia, que é praticado fora, é imoralidade sexual. E os que tais praticam sofrerão essa condenação, né? Então, mas também não é impossível que sejam salvos. E os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Tipo assim, irmão, idolatria, irmãos, é definido de seguinte forma: você colocar qualquer coisa na sua vida acima de Deus. Ou seja, na vida do cristão, primeiramente, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro da vida do cristão. Se não for, vai cair em erro, né? Porque, tipo assim, quando eu aceito a Jesus, eu tenho que ter um coração totalmente disposto a obedecê-lo e ouvir a vontade dele. Quando eu me converto a Jesus, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Porque quando o homem estava no Éden, Deus ia todo dia visitar o homem para conversar com o homem. E Deus, irmãos, ele criou o homem para ter alguém para dialogar, para se relacionar, para poder conversar. Deus, ele queria ter amigos, pessoas para que fossem amigos dele, ele pudesse conversar, contar as coisas e você contar as coisas para ele também. Então, o objetivo de Deus sempre foi ter um homem como amigo, como uma pessoa para que Deus pudesse se relacionar. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com o homem. Então, ele enviou o filho dele para poder lavar as pessoas com o sangue dele, e todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo. Se você não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, em nada, irmão, você já está condenado. Você pode ser idólatra, você pode praticar feitiçaria, pode praticar maldade sexual, ser assassino, idólatra, você pode ser um mentiroso, mas se você se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador e não voltar a pecar, praticar esses pecados, você vai ser salvo. Amém? Você vai ser salvo. Mesmo nós estando, né, depois que nós convertemos, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, a cair no erro, em várias coisas que são bem claras. Amém? Então, próximo texto. Então, eu vou ler agora, irmãos, o capítulo 8 de João, do Evangelho de João, do capítulo 9 a 11. E fala assim: quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo que ninguém mais do que a mulher, Jesus disse: teus acusadores, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou. Aí ela disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse para a mulher: Jesus, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse caso aqui é do texto da mulher adúltera. Da mulher que foi pega em flagrante de adultério e os
fariseus e os homens maus lá queriam apedrejar a mulher. Aí Jesus falou que não atire a primeira pedra quem não tiver pecado, né? Até a Escritura fala que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, a saber, Jesus Cristo. Então, isso aqui é um texto que eu pego para mostrar. Quando o Evangelho, irmãos, ele fala para você se arrepender. O Evangelho não fala que você pode continuar na prática do pecado, seja qual pecado que for. A Bíblia não fala. A Bíblia prega transformação. Evangelho inclusivo, esse evangelho é cheio de heresias e em suas teses, dos próprios textos que eles interpretam, a base que eles têm não se sustenta. Então, irmãos, esse evangelho de aceitação, de inclusão, não existe. O verdadeiro evangelho de Cristo é o evangelho que transforma. Você vai chegar para Deus cheio de pecado, e à medida que você se relaciona com Deus, Deus vai limpando você dos seus pecados que você cometia antes, e você vai conseguir ter a liberdade de não ser mais escravo desses pecados, seja em qualquer área que foi citada aqui. Amém? Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 22 ao 23, fala assim: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus disse: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, irmãos, tem a ver com pecado, né? Tipo assim, eu posso expulsar demônio, eu posso curar enfermo, fazer um monte de milagre, mas se minha vida estiver em pecado, eu sou reprovado por Deus. Amém? Você é reprovado. Então, lá no juízo final, tipo assim, tem até cristão que aceitou Jesus e que vai participar do juízo final. Os que não forem obedientes a Deus. Aqueles que levarem o caminhar com Deus de forma relaxada, né? Que tem muitas lideranças no Brasil que estão passando a mão na cabeça de pecados, de erros que muitos da igreja conhecem. Isso mostra que um pastor que não corrige sua ovelha, ele não tem amor pela sua ovelha. Porque Deus, irmãos, ele sempre vem nos corrigir. Quando a gente está cometendo algum erro, está mentindo, está fazendo alguma coisa, Deus vem e nos corrige. E a gente tem que aceitar a correção de Deus para que a gente seja salvo. Porque Deus, irmãos, ele quer nos corrigir porque ele nos ama. Deus ama, por isso que ele quer corrigir a gente, para que a gente endireite o nosso caminho, para que a gente possa ser salvo. Amém? Então a prática de abandonar, a gente não pode voltar a praticar, seja qual for ela. Amém? Irmãos, eu vou ler outro texto aqui, que fala lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia fala o seguinte, irmãos: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E todo aquele que é nascido de Deus não dedica-se à prática do pecado, porquanto somente a Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Ou seja, aquele que é nascido de Deus não pode continuar pecando. Se você fala que ama a Deus, você está pecando, você está sendo mentiroso. Você está sendo filho do diabo, não filho de Deus. Então, o versículo 10. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. A marca do cristão é o amor, né? Ou seja, nós temos que ter amor, e nós, como cristãos, temos que ser misericordiosos como Deus também é. Amém? Como essa fala, isso é um texto muito importante. É um texto básico, sem profundidade, irmãos. Mas é coisa básica que você que é cristão muitas vezes não aprende na igreja. Muitas vezes as pessoas não te ensinam, te enfiam outras coisas para bitolar sua cabeça, para encher sua cabeça de besteira, e você fica lá andando cristão, continua pecando e sem imaginar. Mas a Bíblia fala isso. Isso é palavra, irmãos. Então, nós precisamos nos ater à palavra de Deus para a gente poder ter uma vida plena diante de Deus e sermos arrebatados no último dia, no grande dia. Amém?
Então vou ler outro texto aqui, e Mateus capítulo 4, a partir do versículo 17. Eu vou ler só o versículo 17, fala assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a primeira coisa que Jesus falou quando ele começou a pregar foi: arrependei-vos. Ou seja, você tem que se arrepender, meu camarada. Você está vendo meu vídeo agora, você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados e abandonar a prática dos seus pecados, para que Deus possa te salvar naquele último dia, no grande dia, no dia do arrebatamento da igreja. Deus ele quer levar você para o céu. Então, se você não se arrepender, se você não abandonar o pecado, Deus não vai te levar para o céu. Você não vai ser salvo. Entendimento? Não há como ser salvo. Sem você confessar Jesus, não há como você ser salvo. Então eu espero, irmãos, que essa palavra tenha edificado a vida de vocês. Eu peço a Deus que abençoe suas vidas. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, Senhor, aquele que ouviu essa palavra, aquele que reconheceu, que está reconhecendo Jesus como seu Salvador, aquele que é novo convertido, está olhando vendo esse vídeo aqui agora, Pai, dá força para esse jovem, para essa pessoa, se for homem ou mulher, se for adolescente, se for um adolescente, dê força para essas pessoas, Senhor, entenderem a sua palavra, abandonar o pecado e crer no Evangelho, porque o Evangelho é arrependimento. O Evangelho é a confissão das obras más e abandono das práticas pecaminosas. E nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, que Deus te abençoe. Esse é o vídeo de hoje. Proximamente eu vou gravar mais vídeos sobre esses temas, essas questões, e depois vou trazer outros vídeos com mais profundidade. Amém? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém.